significa uma lacuna do falar do Senhor. Não houve falar do Senhor. Desde os dias de Neemias e Malaquias até os dias de João Batista. E é muito impressionante quando lemos os relatos, especialmente de Lucas. No capítulo 3, ele vai nos dizer que quando o Senhor, na sua administração graciosa, nos seus propósitos de amor ligado ao seu remanescente, que era o caso nos dias de João Batista, já que a história cristã, podemos dizer, não estava ainda iniciada. A igreja não estava constituída, a igreja do Novo Testamento. Nosso Senhor não tinha consumado sua obra no Calvário. Então nós estamos no final de uma dispensação, final da velha aliança. E por causa da fidelidade do Senhor para com o seu povo, um remanescente fiel, dentre eles encontramos alguns nomes nos 2 primeiros capítulos de Lucas. Então, no tempo de Deus, baseado na fidelidade do Senhor e no amor do Senhor ao seu próprio nome, ao seu testemunho. Então, ele vai trazer a sua palavra a João Batista. E é muito impressionante, vamos fazer isso junto? Eu não sei o quanto os senhores estão aprofundados no assunto, e nosso objetivo aqui é fazer uns lances para que os senhores vão lá no canal YouTube de Engenheiro Mauro Lozano, está lá o vídeo original, e esses trechinhos de estudo, porque nós queremos, através da academia, treinar a vida espiritual. Então, o nosso canal YouTube, hoje ele está enviando a cada 1 hora, 2 horas no máximo, um vídeo. Para quê? Para que você se inscreva no canal e comece a ter, vamos dizer, lembranças da vida espiritual, né? Então, cada vez que você vê uma mensagem da academia, para você associar assim, poxa, vida espiritual, né? No caso, eu, né, tive o dom de ser engenheiro civil, geotécnico. Mas pode ser você que é contador, você que é mecânico, você que é faxineiro, o dono de casa, a dona de casa, qualquer um pode montar uma academia. Aquele dom que você tem, através do qual você pode servir outros, você monta uma academia. Pela internet é fácil. E começa a fazer a vida espiritual. Então, a nossa ideia, por isso que a gente fala que o nosso projeto é único, ele é pioneiro e inusitado. Único porque eu não conheço outro. Pioneiro porque deve ser um dos primeiros, né? Ninguém não conhece o outro, um dos primeiros. Inusitado porque eu sou engenheiro civil, e parece que engenheiro civil não pode falar de Deus. É porque confunde falar de Deus com religião. Eu não sou religioso. Então eu tenho que fazer essa testificação para chocar mesmo pessoas que não entendem a diferença de religião e de vida espiritual. A vida espiritual é infinitamente maior que a religião. A religião é uma coisa do homem, é uma coisa circunstancial. Fala de Deus sim. Lê a Bíblia, está baseado na Bíblia. Mas tem vida espiritual? É uma outra realidade. O reino de Deus. Jesus Cristo veio anunciar o reino dele. E o reino dele é espiritual. É infinitamente maior que essa circunstância material, do que esse planeta, do que as coisas materiais, físicas, né? Enfim, é isso que nós estamos estudando aqui, né? E para estudar nós temos que criar alguns desconfortos, né? Para quem nos ouve. Muito poucos nos ouvem. Mas eu vou deixar de obedecer a Deus porque poucos me ouvem? Você acha que Deus não está ligado? Ou o João Batista que ele vai falar agora, não era uma voz no deserto? O que ele estava falando, vai voltar a falar, que antes de João Batista, não tinha um pequeno remanescente de Deus, ou seja, pequeno grupo de pessoas que tinham vida espiritual. Vamos tentar encaixar isso que eu estou falando no que ele está falando.
Quando nós abrimos o capítulo 3 de Lucas, abra por favor, e olha como isso é narrado para que comecemos a entrar nessa história e no significado da vida e do ministério de João nessa fase de transição. Ouça com atenção. Lucas capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Tudo que concerne ao governo político, ao governo civil, aos grandes homens, começando pelo maior deles, o imperador Tibério César. Essa é a primeira classe de pessoas mencionadas, então, no verso 1. Agora veja o verso 2. Agora vamos para a classe sacerdotal. Para aquilo podemos dizer que concerne ao serviço espiritual que deveria estar sendo prestado para a glória de Deus. Mas então nós vemos que eram sumos sacerdotes. Primeiro problema. Essa era uma questão puramente política. Não podia haver dois sumos sacerdotes, apenas um sumo sacerdote. Então aqui nós temos um sogro e um genro, Anás e Caifás. Então temos essa frase tão expressiva ali. Veio a palavra de Deus. A quem? A Tibério César, a Pôncio Pilatos, a Herodes, ao governo político, civil. Veio a palavra do Senhor a Anás ou Caifás, que deveriam ser os representantes do que Deus era para o seu povo? Não. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e mais um detalhe, no deserto. Porque essa expressão, meus irmãos, no deserto, é claro que é... Vocês entenderam? Tinha os políticos, tinha os religiosos, e a voz de Deus veio para João no deserto. Esse deserto é deserto de vidas espirituais. Ou seja, João recebeu o falar de Deus e falava para poucos. Poucos. E Deus não veio falar com políticos nem religiosos. Ele acabou de dizer. Vamos continuar. Era um deserto literal. João viveu no deserto da Judéia, e ali mesmo ele pregou o batismo de arrependimento, e ali às margens do Jordão ele batizou a todos que receberam essa palavra. Ele era um trovão de Deus, uma trombeta. Ele era um trovão, era uma trombeta de Deus. Ele estava anunciando o quê? Trombeta. Está anunciando o quê? Poucos ouviam. Ouviam falar do quê? Na linguagem que a bandeira da Academia diz, vida espiritual. Como? O que ele veio fazer? Como a vida espiritual? Vocês ouviram? Arrependimento. Guardem isso. Qual arrependimento? De estar vivendo uma vida natural, física. Quando João Batista então começa a falar de uma vida espiritual e que tem que ter o arrependimento. O arrependimento de viver no plano, quando nós podemos viver no espaço, vamos dizer assim, uma vida espiritual. Tá bom? Ela não é física, ela é espiritual. De Deus no deserto. Mas é claro que quando nós olhamos essa expressão no deserto, nossa atenção é chamada para o lugar da solitude. Porque significa o Senhor encontrar nesse lugar de uma aridez absoluta, e sem dúvida isso reflete um ambiente político, social e espiritual, como vimos, da época de João.
o Senhor então encontrar nesse deserto esse homem, João. Ok? Deus, Nesse deserto político, espiritual, encontrar o João. irmãos, sempre, e olha, quando nós usamos